Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Nós vamos falar sobre a Divina Comédia e sobre Dante Alighieri. E um motivador disso é porque hoje, dia 26 de abril, é o dia em que a minha turma da EJA vai visitar a Casa Fiat de Cultura, que tem a exposição desse grande gênio da literatura. O fato, e eu devo dizer também aqui, que eu estou gravando em casa, porque não é o propósito desse canal. A gente quer aula em loco, onde as interações com os alunos é importante, as linhas de conclusões são incríveis e até as nossas expressividades, né? Eu fiquei fascinado com diversas coisas que eu mesmo apresentei e essa captura dos meus sentimentos e da relação com os alunos faz parte do propósito desse vídeo. No entanto, ontem eu gravei a aula, eu gostei demais, eu achei que foi bacana, incrível. Só que, infelizmente, o problema foi tecnológico, porque eu tenho o microfone, engatei o microfone no celular e testei, fiz um vídeo anterior, falhou, consertei, tentei resolver, coloquei tudo direitinho e na volta para casa fui lá assistir, né, interessado, ver como é que ficou, me escutar os alunos e aí, gente, na volta, olha que decepção, não gravou nada. Tava lá minhas imagens falando, mas propriamente a fala não saiu. Então, cumprindo o que eu prometi, dizendo que haveria um vídeo para dar suporte, para dar um briefing do que vai acontecer hoje, dia 26 de abril, na nossa visita à Casa Fiat de Cultura, eu estou trazendo aqui essas informações, mesmo que fora do planejamento aqui, do propósito do canal. E eu faço isso, inclusive, porque eu, como guia de turismo, tive uma oportunidade que levei um grupo lá para São Paulo, nós íamos ver a peça Os Miseráveis, de Victor Hugo, e eu optei por não comentar, por não trazer nenhuma informação a respeito dessa peça antes que os meus passageiros assistissem. Comentei na volta, expliquei alguns detalhes, e eles falaram assim: Marcelo, cara, se você tivesse falado tudo isso aqui que você está falando pra gente antes, a gente teria assistido a peça, o teatro lá, de uma maneira diferente, teria sido melhor. Então, cheguei à conclusão que spoilers várias vezes pode ser interessante ter esse preparativo, esse acabouço, para que a gente possa melhor entender a obra. Eu acho que pode ser uma boa ideia, por isso, então, cumprindo a minha palavra, que eu falei que teria esse vídeo para os alunos faltosos, deixando também disponível aqui no canal, porque eu gosto de passar isso para outros professores, para outros alunos EJA, e aí fica um incentivo para conhecer essa obra tão bacana. Então vamos lá conhecer a Divina Comédia de Dante Alighieri, mas claro, primeiro conhecendo o próprio Dante Alighieri, que é um sujeito criativo, brilhante. Ele foi um importante funcionário público da cidade de Florença no final da Idade Média. Ele nasceu em 1200 alguma coisa, morreu no início de 1300, mas ele era um cara treteiro, era um cara da confusão. Ele pertenceu a um grupo político chamado Guelfo Branco, e ele era um liberalista, mas tinha uma disposição com o pessoal dos Guelfo Preto, que era o pessoal mais radical, e também principalmente com quem, nada mais, nada menos do que com o Papa, que era um sujeito que exercia influência política em todas as cidades e estados da Europa, ainda mais da Itália. Então, Bonifácio VIII era um desagravo de Dante. E esse Bonifácio VIII não era um sujeito fácil, não. Era um cara narcisista, manipulador, mesquinho, que fazia uma cara de uma pessoa maravilhosa, santa, muito legal, mas que por debaixo dos panos, na obscuridade, procurava as pessoas e ia detratando o nome de Dante, deixando uma intriga ali, um comentário negativo ali. Ou seja, ele fez um assédio moral violento e falou tão mal de Dante, conseguiu fazer uma conspiração que culminou com Dante ser acusado de fraude, de corrupção, e aí ele foi a julgamento. Bom, ele não foi a julgamento, né? Ele foi convidado, porque o que ele fez? Ele picou a mula, ele saiu de Florença antes que isso acontecesse. E por ele não estar presente, evidentemente, ele foi condenado. Condenado o quê? A morte pela fogueira. Talvez, inclusive, isso aí tenha sido um motivador dele ter feito a Divina Comédia, e começando a Divina Comédia justamente pelo inferno, o inferno pegando fogo. Foi isso aí é uma suposição, é uma especulação minha, tá, gente? Mas o fato é que o Dante, fugido de Florença, ou seja, exilado de Florença, ele nunca mais voltou para a sua cidade amada, que era uma cidade economicamente poderosa, culturalmente também, e ele acabou falecendo em Ravenna, foi enterrado em Ravenna. Existe um memorial lá em Florença para Dante, mas esse memorial é único, exclusivamente por causa do poder de turismo que o Dante tem.
mas é um memorial. Ele foi enterrado mesmo em Ravenna, nunca mais voltou para a cidade que ele tanto amava. E o Dante, gente, ele é um divisor de águas, uma pessoa tão criativa que ele deu uma nova concepção na história, na literatura mundial. E antes que eu diga isso, eu também tenho que pontuar que ele é considerado o pai da língua italiana, gente, porque a Itália não era um país, não era esse país unificado, né? Havia vários dialetos, todos oriundos do latim, é claro, né? Mas eram vários dialetos. Florença, Toscana, onde ele via era um dialeto, mas Nápoles, Roma, cada cidade tinha a sua própria linguagem. E ele começou a fazer esse trabalho de unificação da língua italiana, considerado então o pai da língua italiana, e ele, como um linguista, ele tinha posições, dizendo que a língua tinha que ter alguns valores importantes para que ela se estabelecesse, fazendo com que, inclusive, o italiano fosse muito respeitado por toda a Europa. Por toda a Europa, brincadeira, gente. E T.S. Eliot, da língua inglesa, né, não italiana, ele tem um comentário, né, um poeta famoso, muito forte, e diz que o mundo é dividido entre Shakespeare e Dante. Não existe um terceiro. Tamanha a contribuição de Dante, a criatividade de Dante, a modificação de Dante, os novos conceitos que Dante colocou na literatura, beleza? Mas dentre esses, o que eu acho que é importante, vale dizer mesmo, é que o principal fã de Dante é nada mais, nada menos que Boccaccio, é aquele que escreveu Decameron. Eles foram contemporâneos, mas não conviveram. Quando o Dante morreu com mais de 60 anos, Boccaccio tinha apenas 9 anos, mas ele se tornou um fã, possivelmente influenciou, teve a sua obra influenciada por Dante, e ele, Boccaccio, alterou o nome, não sei se propositalmente, não sei se foi uma forma de homenagear, mas o livro, a obra-prima de Dante, a Divina Comédia, não se chamava assim, chamava Comédia. E comédia também, é bom pontuar, que não quer dizer que seja engraçado, cômico, é apenas que vai terminar bem, era drama e comédia. Mas passou a ser chamada a Divina Comédia devido a Boccaccio. E eu falei que Dante é o pai da língua italiana, gente. O primeiro livro dele, entre as suas 61 obras, foi escrito em latim, justamente criticando o latim, dizendo que que os livros deveriam ter uma linguagem popular de fácil acesso ao público comum. E a Divina Comédia arrebentou, foi para toda a Europa, se popularizou de uma velocidade muito grande, mas também é importante dizer que a Divina Comédia não era um livro publicado em grande escala, porque não havia imprensa, ou seja, praticamente todas as obras que eram reproduzidas eram dentro dos conventos a manuscrito. Eu imagino que Dante deve ter tido dificuldade de pedir para os monges, que eram ligados à Igreja Católica, liderado pelo seu grande desafeto, para reproduzir seus livros. Eu acredito que foram feitos poucos exemplares, mas uma característica interessante na obra dele é que era feita em sonetos, ou seja, era para ser cantado. Assim como Renato Russo, da Legião Urbana, musicalizou a Carta de São Paulo aos Coríntios, né, colocou em música, toda a obra de Dante era assim, era musicalizada, é uma das características da obra de Dante. Falando em característica e pegando viés por aí, eu quero dizer que era altamente influenciado pela cultura greco-romana. Ele viveu na Idade Média, uma época que teve um distanciamento muito grande de toda aquela cultura clássica da racionalidade. Então, a Idade Média é a chamada Idade das Trevas, mas que Dante começou a recuperar elementos da cultura da Grécia, de Roma, racionalidade. Então, Dante ele tinha racionalidade e emoção nas suas obras. Ele conseguia congregar emoção com racionalidade. Assim como também o antropocentrismo, homens, né? Antropologia, uma palavra que vem de estudo dos homens antigos, e teocentrismo, Deus, né? Então, ateu, que não acredita em Deus, teologia, teocentrismo, Deus, antropologia, homem. Na Idade Média, a antropologia, o homem, ele foi preterido em função da imagem de Deus, tudo era em função de Deus. Deus era uma referência para todas as obras e artes. Ele concatenou as duas coisas. Apesar de ter mantido os valores medievais, e é claro, né, uma das coisas da ápice da religião que a gente não pode deixar de entender é que a Divina Comédia fala sobre céu, inferno, purgatório. Então, o elemento de salvação
e pecado estava presente nas suas obras. Bom, gente, a Divina Comédia, então, de fato, vamos entrar aí falando sobre essa obra-prima, não só de Dante, como da humanidade. Ela é a divisão em 3 partes, no momento inicial, que é o inferno. E o Dante já começa o seu inferno, não só porque ele sai de Florença, né? Ele começa no imaginário dele a projetar o inferno, e no imaginário dele, e já sendo criativo, transpondo completamente todas as perspectivas, ele próprio se coloca como o protagonista da história. Olha que interessante, gente. A princípio, eu acho que foi pensado até ser São Paulo, mas no final das contas, ele se colocou como protagonista, então ele entrou dentro de uma obra de ficção científica, sendo que o principal personagem lá é ele mesmo. E nessa saga, ele está dentro de uma floresta terrível, escura, ele está coado por feras, e ele ali é resgatado por um guia de turismo chamado Vigílio. Vigílio, o poeta romano que morreu 65 anos antes de Cristo e que aqui na bandeira de Minas Gerais, libertas quas tamen. Liberdade, ainda que tardia, é parte de um poema de Vigílio. Vigílio, então, leva Dante para dar um rolê ali no inferno a princípio. E entrando ali no inferno, gente, inclusive tem uma coisa interessante, que a entrada do inferno é larga, é tranquila de entrar, não tem dificuldade, obstáculo. Entrar no inferno é fácil, acho que é difícil do inferno de sair do inferno, mas entrar tranquilidade. Só que lá na entrada tem uma frase seguinte, ó: a vós que entrais, deixais toda a esperança para trás. Olha só, se você está entrando aqui, deixa a esperança para trás. É sinistro estar num lugar assim, não, gente? Mas ele entrou, mas entrando no inferno, propriamente, tem uma parte anterior. E essa parte anterior vale dizer, gente, que o número 3 é extremamente importante na obra da Divina Comédia. Por causa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo morreu com uns 33 anos. Então tudo é dividido em 3. Então são 100 cantos. Mas 100 não é múltiplo de 3, é porque nós temos um prelúdio, uma parte anterior ao inferno. E essa parte anterior ao inferno é que dá o número 100. Aí então o inferno tem 34 cantos e as outras partes 33. E numa parte anterior nós temos o limbo. O que é o limbo? É o lugar das pessoas virtuosas, mas que não conheceram Jesus, que não foram evangelizadas. Entre elas o próprio Vigílio. O próprio Vigílio que nasceu antes de Jesus, então ele não conheceu Jesus, portanto ele era uma pessoa que não teve acesso ao céu. Está ali o limbo, e aí nós vamos ter Homero, Platão, César, pessoas que eram admiradas por Dante, mas que por motivos de não ter acesso ao cristianismo, não pôde ir para o céu, ficou ali no limbo. Que não é nada demais, não é um sofrimento muito grande, apenas a angústia de não poder conhecer o paraíso, né? Tem outras coisinhas chatas lá também, mas basicamente é isso. E daí em diante, para continuar, nós temos que passar o rio Esfígio, ou o rio Aqueronte, pelo barqueiro, que chama Caronte. E o barqueiro, né, remete à cultura grega, que lá os mortos, quando eles estavam deitados no seu leito de morte, era depositado 2 dracmas em seus olhos para pagar o Caronte, o barqueiro que atravessaria. E o barqueiro fala assim: vocês, almas ruins, seguimos ao seu destino. E o destino, a princípio, é passar por Minos, que faz uma avaliação. Minos é um ser mitológico, um ser dantesco. Olha só, a palavra dantesco vem de Dante, que é essas criaturas bizarras que estão em sua obra. E lá, esse ser, ele tem um rabão e ele circula as pessoas, e a quantidade de ciclos que ele dá na pessoa determina o ponto para onde ela vai. E nesse, depois do limbo, a segunda parte do inferno, nós vamos para o lago de lama, que é uma lama feita pelo vômito. Pelo vômito daqueles que cometeram o pecado da gula. Imagina você nadando aí naquela... Você vomita e você fica ali. A primeira parte é o lago de lama, a segunda parte é a colina da rocha. E a colina da rocha tem uma coisa legal demais, que eu acho que é uma analogia boa, em que divide as pessoas entre os pródigos e os suvinas, os avarentos. E ali uma fica empurrando sacos de dinheiro uma contra a outra, elas são condenadas a isso. E enquanto uma empurra para um lado, insultando a outra, dizendo: por que gastas tanto, por que não economizas? Do outro lado, a outra pergunta: por que economizas, por que é tão suvina? Então uma vai empurrando um saco de dinheiro contra a outra, contra a natureza do outro, e se ofendendo. Depois nós vamos para o rio Estige, é um rio quente, onde que estão as pessoas com raivas, com iras, nervosas, um rio quente, muito quente.
E aí, quanto mais ira, mais as pessoas se agridem, se violentam. Mas ainda tem uma coisa interessante nesse rio, não é só as pessoas com ira, com raiva, não. Lá no fundo do rio tem as pessoas ressentidas, aquelas pessoas que estão chateadas, e elas começam a gritar, e as suas bolhas que trazem sua mensagem não alcançam a superfície. Aí eu pergunto, o que era o Dante? Ele não era uma pessoa ressentida? Eu acho que o Dante, ele talvez já possa estar projetando o lugar dele lá no inferno, né? Porque ele é uma pessoa ressentida. Então esse aí é o Lago Esfinge. Depois nós temos o Cemitério de Fogo. Cemitério de Fogo, onde estão enterradas pessoas que cometeram heresias, que eram católicas, eram cristianizadas, mas que foram violentas contra a fé delas. Depois o Lago Flegeonte. Esse lago que está no 7º ciclo do inferno, né? Ele é um lago quente, onde que as pessoas vão sendo afundadas e são pessoas violentas, são pessoas que agrediram tanto violência verbal, mas principalmente violência física umas às outras. E quanto mais violentas elas foram, mais profundas elas ficam. Só que aquelas menos violentas também não se dão bem não, porque elas podem ficar mais submersas, mas elas são atacadas com flechas violentas de centauros. Centauros, para quem não sabe, é aquele ser mitológico que tem o corpo do cavalo, as 4 patas, o corpo do cavalo inteiro, mas onde era a cabeça do cavalo não tem. Na cabeça do cavalo vem o dorso humano, sujeito, o corpo, e com a cabeça e também mãos, e é isso, é o centauro que taca a flecha neles. Vale dizer que Quiron, um famoso personagem mitológico, sábio, ele era um centauro. Então aí é o Lago Flegeonte. Depois tem o Melboge. O Melboge é onde estão os frauladores, corruptos, os estelionatários, onde que Dante encontrou muita gente conhecida dele, lá de Florença, né? Como pessoas que já tinham passado, e ele encontrou uma importante política de Florença lá que diz que a maior parte dos políticos estão por ali. Finalmente, nós vamos para o Lago Cossite. O Lago Cossite é onde que está Satanás. Satanás está ali, é uma das últimas partes do lago, e ali tem uma cratera, porque com a queda de Lúcifer foi aberta uma cratera enorme. E ao contrário do que se especula sempre do inferno, lá é gelado, lá é muito frio, lá é um frio que mata, que é incrível, entre outros motivos, porque Lúcifer bate as suas asas e leva o frio. E esse aí é o inferno, e uma coisa que vale a pena pontuar, que é bem interessante, que a própria Igreja Católica, apesar da indisposição com Dante, ela usou largamente as imagens, as ideias, essas coisas dantescas, para que ajudasse a influenciar o imaginário dos fiéis católicos daquela época. Então a Igreja Católica, ela se apropriou muito de tudo isso para conduzir lá os seus fiéis dentro das suas perspectivas. Toda essa parte, todos esses momentos, foram acompanhados por Vigílio. E o Vigílio segue com Dante também para o Purgatório. O Purgatório, né, porque no final lá do La Cassiote, tem uma passagem que leva para o Purgatório. E no Purgatório é uma montanha incrível, muito difícil de escalar, e lá em cima nós temos o Éden. E as pessoas que estão ali, elas cometeram um dos 7 pecados capitais, mas não com tanta gravidade, porque elas teriam o benefício de fazer uma retratação, fazer um trabalho, fazer uma compensação, e aí sim estarem liberadas para o céu, para o Éden, e elas estavam ali nesse processo. Então o Purgatório. Vigílio pôde acompanhar Dante só até o Purgatório, ele não pôde acompanhar para o paraíso, porque, tá lembrado? Vigílio estava no inferno, ele não tem acesso ao paraíso. E mesmo Dante também não teve um acesso completo, ele teve uma visão, o que a gente chama de visão alegórica, ele teve uma prévia, uma visão menos completa, mas essa visão não pôde ser na mão de Vigílio. Quem acompanhou ele a partir daí foi Beatrice Portinari, a Beatriz, a sua musa inspiradora, porque ele foi apaixonado a vida inteira, desde quando ele tinha 9 anos. Mas ela não casou com ele, ela casou com um sujeito rico lá de Florença, casou nova, e aos 24 anos ela faleceu, antes do seu primeiro filho, o que se especula que ela tenha morrido possivelmente pelo parto. Mas ele amava essa mulher, e ela, falecida já, é que conduziu ele por esse caminho. Interessante, e vale dizer que ele era casado com uma outra pessoa, teve filhos, mas nunca mencionou a sua esposa de fato em obra nenhuma. Acho que alguma coisa não tinha muito
conectada no amor dele por essa sua concreta esposa, e sim pela Beatrice Portinari. Bom, gente, então é isso. O Paraíso também tem 9 ciclos. Esses ciclos eles fazem lá uma ideia orbital, né? Ele tem luas, Terra, Marte, Júpiter, estrelas fixas. Ele tem uma imagem do céu como se fosse alguma coisa astronômica. E é isso. Assim, vamos ver a obra, entender lá hoje à noite um pouco melhor, porque eu mesmo preciso me apropriar um pouco mais. O que eu sei é que a guia de turismo dele por essa vibe aí foi a Beatrice Portinari. E ainda falando sobre isso, a gente tem que falar aqui sobre a Valentina Vanícola, que é uma fotógrafa que vai combinar a exposição da Divina Comédia com fotos contemporâneas para fazer uma problematização, fazer uma conexão entre a obra de Dante com o mundo que a gente vive. Vai ser uma visita legal demais. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que, mesmo que você não seja aluno, que não tenha visto esse vídeo a tempo, não tenha aproveitado essa exposição, que te sirva de inspiração, que contribua para que você tenha uma visão muito legal de um camarada extremamente criativo que revolucionou a língua italiana e a literatura mundial. Beleza? Grande abraço, até os próximos vídeos, com um microfone um pouquinho melhor do que esse aqui, para fazer com que os nossos vídeos tenham uma qualidade mais bacana, tá joia? Valeu, galera!